Se por acaso tu estivesse rolando o feed do Instagram e começasse a sentir um cheiro de queimado vindo da cozinha e visse uma luz meio alaranjada refletindo na parede, tu iria correndo ver o que aconteceu ou continuaria igual um acéfalo com o pescoço todo torto olhando pro celular enquanto a tua casa vira carvão? A resposta parece óbvia, mas a questão principal é que a tua vida tá pegando fogo. Tu tem aquela meta pra cumprir totalmente atrasada, aquele trabalho pra entregar com o prazo estourando, teu shape tá uma merda, o teu sono tá horrível e tu ainda não conquistou o nobre sonho de aposentar os teus pais. E mesmo assim, tu fica aí dopado. Eu sei, é triste e talvez um pouco desesperador, mas fica tranquilo que pelo menos tu não tá sozinho. Tem uma chance enorme de nesses primeiros segundos de vídeo tu já ter rolado pra seção dos comentários, ter dado uma olhadinha na barra lateral de recomendações, ter perdido totalmente o foco ou ter, sei lá, aberto o Instagram enquanto me escuta. E a verdade é essa, a gente, e com a gente eu me incluo nisso, tá cada vez mais viciado na famosa dopamina barata, que eu já vou te explicar o que é. E tem cada vez mais dificuldades pra fazer coisas que 5, no máximo 10 anos atrás eram totalmente corriqueiras. Como ler um livro, assistir um filme ou mesmo ver um vídeo no YouTube inteiro sem ficar totalmente entediado. E o interessante e angustiante é que a gente vai assistindo vídeos sobre jejum de dopamina, sobre como parar de procrastinar e como largar as redes sociais, sempre com hacks e dicasinhas rápidas. Às vezes até aplica o que foi falado, mas no fim sempre volta no mesmo ponto. E eu espero de verdade que com esse vídeo o cenário seja um pouco diferente. Então os meus objetivos vão ser te fazer entender o que são e como funcionam esses hiperestímulos, quais os malefícios que eles causam e de que forma tu pode se livrar completamente deles. E isso através de um plano com ações aplicáveis, sustentáveis e visando longo prazo. Porque eu sei que tu tá cansado de vídeos que servem como uma masturbação mental e tudo que foi falado é esquecido depois de poucos minutos. E para começar com o pé direito, deixa esse vídeo em tela cheia e se concentra no que eu vou te falar. Faz um desafio consigo mesmo de não ficar viajando na maionese, se distraindo a cada 30 segundos e tudo mais. Foca aqui. Para entender a natureza dos hiperestímulos, é fundamental que a gente entenda alguns conceitos base antes. O primeiro deles é que a gente compartilha a exata mesma estrutura cerebral dos nossos antepassados caçadores-coletores de centenas de milhares, quiçá milhões de anos atrás. O problema é que a gente compartilha o mesmo cérebro, mas vive praticamente em outro planeta. E esse cérebro evoluiu com base em uma vida de homens que dormiam, andavam e corriam quilômetros e quilômetros até chegar ao ponto de avistar um animal passível de ser caçado ou uma frutinha numa árvore, e a partir disso ocorreu um pico de motivação, uma euforia ali, que possibilitava com que eles corressem até o animal, subissem na árvore, fugissem de um predador, etc. Só que como nós, caçadores-coletores, vivemos num ambiente completamente diferente, esses mesmos circuitos bioquímicos que nos davam a motivação para, sei lá, caçar mamutes, estão sendo hiperestimulados e disparados com uma frequência altíssima através de notificações, jogos, redes sociais e tudo mais. E tudo isso se baseia em um neurotransmissor que com certeza tu já ouviu falar, que se chama dopamina. A dopamina é comumente e imprecisamente chamada de hormônio ou neurotransmissor do prazer e da recompensa. Mas com a ciência moderna, isso está cada vez mais sendo corrigido e a gente está passando a entender ela como sinônimo de motivação, expectativa e predição de recompensa. Na prática, é mais ou menos assim. Se for falado para nós que assim que a gente puxar uma alavanca, a gente vai ganhar R$10, o pico máximo de produção de dopamina vai acontecer justamente no momento em que a gente puxar a alavanca e não, como muitas pessoas esperam, no momento em que a gente receber os R$10 em si, justamente por causa da predição de recompensa. O problema é que as grandes empresas entendem perfeitamente como isso funciona e usam desse sistema para nos manipular. Então cada mínimo detalhe, cada design, cada gesto que a gente faz nas redes sociais, jogos e etc. são milimetricamente calculados para nos hiperestimular, ativar o nosso sistema dopaminérgico e fazer com que a gente fique cada vez mais tempo dentro desse ciclo vicioso e dê cada vez mais poder e mais dinheiro para eles.
Além disso, nos últimos anos isso está se intensificando cada vez mais, principalmente depois do lançamento desse modelo de vídeos curtos que foi lançado pelo TikTok e já está sendo amplamente utilizado por basicamente todas as outras plataformas. Isso está criando, se é que já não criou, uma pandemia de viciados. E o algoritmo desses vídeos funciona com um sistema chamado de reforço positivo intermitente. E esse sistema é justamente o que faz os jogos de azar e esses aplicativos que eu citei serem tão viciantes. Obviamente que tem outros sistemas e outros métodos envolvidos, mas esse é com certeza um dos principais. Na prática, o TikTok, ou seja lá qual for o aplicativo, vai te entregar um vídeo bom. Tu vai gostar e vai assistir praticamente por completo. Mas depois disso, ele vai te entregar um não tão bom. Daí tu vai ativar a alavanca, inclusive com o mesmo sistema das alavancas de caça-níqueis, e liberar dopamina com a expectativa do próximo vídeo te satisfazer. E depois disso vai aparecer algo que talvez tu goste, talvez não goste, talvez goste, talvez não goste, e esse ciclo vai se repetindo infinitamente. E é justamente essa aleatoriedade com pequenas migalhas de satisfação ao longo do caminho que faz tu ficar scrollando por tantas horas, sem às vezes nem perceber. E nos primeiros minutos que a gente tá lá parece ser legalzinho, divertidinho, mas depois de um tempo passa a ser só um comportamento compulsivo mesmo, sem necessariamente ter um prazer envolvido. Tanto que a gente fica com aquela sensação de, pô, eu fiquei tanto tempo aqui, mas eu nem tô gostando disso, o que eu tô fazendo da minha vida? E além de tudo isso, a dopamina também tem outro sistema muito interessante, que para fins didáticos eu vou chamar de dessensibilização. E voltando pro exemplo dos R$10, é mais ou menos o seguinte: se depois de tu ter apertado a alavanca e o teu corpo ter produzido, por exemplo, 20 de dopamina, eu te falar que tu vai passar a receber R$100 com as novas puxadas, a tua liberação dopaminérgica vai passar a ser de 50, por exemplo. Mas quando tu voltar a receber os R$10, tu não vai ter uma liberação de 20 de dopamina, mas sim de 10, porque o teu sistema vai ter sido dessensibilizado pelos R$100. E na prática a gente consegue ver isso de diversas maneiras. Um usuário de drogas começa com álcool, cigarro e vai entrando em substâncias cada vez mais pesadas. Um usuário de pornografia começa lá com a revistinha e vai assistindo coisas cada vez mais estimulantes até chegar ao ponto de, sei lá, ver vídeos grotescos, violentos e bizarros como a gente ouve tantos relatos por aí. E a pessoa que está exposta a tantos hiperestímulos acaba ficando dessensibilizada para a vida. E o livro passa a não ter mais graça, uma conversa com amigos passa a ser entediante, o filme passa a não prender mais, e vai chegando o ponto bizarro da gente ter vídeos no TikTok com 2 vídeos rolando ao mesmo tempo. Olha que loucura. E todo esse cenário traz diversas consequências. De acordo com a tese do autor Michel Desmourgues, perdão pelo meu francês, apresentada no livro A Fábrica dos Cretinos Digitais, a nova geração é a primeira da história que é mais burra do que a anterior. E ao invés do processo natural de passagem e acumulação de conhecimentos que acontece de uma geração para outra, que traz sempre pessoas mais inteligentes com o passar do tempo, o contrário vem acontecendo. E além de fatores também muito impactantes como a má nutrição ou a degeneração da própria cultura que a gente vê, os hiperestímulos com certeza têm um papel fundamental nisso. Outro ponto negativo é que a gente não consegue ter mais períodos de ócio no nosso dia a dia. Inclusive eu relatei isso no último vídeo que eu postei, onde eu fiquei 7 dias sem celular e eu consegui ver na prática o quão bem faz a gente ficar sem estimular o nosso cérebro por curtos períodos ao longo da nossa rotina, e eu consegui experimentar coisas como aumento de criatividade, aumento de foco e tantas outras coisas simplesmente por não ter um celular do meu lado o dia inteiro. E além de tudo isso, tem outros malefícios que vão te acompanhar de acordo com o vício que tu tiver. Tipo a sexualização de tudo e disfunções sexuais a partir da pornografia, expectativas desreguladas, relacionamentos destruídos, problemas de comparação excessiva por conta das redes sociais e tantos outros. E agora que já está bem clara na tua mente o funcionamento desses hiperestímulos e o mal que eles causam, a gente pode entrar na parte das ações que a gente pode tomar para combater eles. E a partir de agora vão ter partes extremamente práticas, então que fique bem claro que não adianta nada vocês ouvirem o que foi falado e não aplicarem os ensinamentos. Caso contrário, como eu falei antes, esse vídeo vai servir como uma masturbação mental para vocês terem a falsa ilusão de que vocês estão lutando contra os hiperestímulos,
mas depois de alguns minutos esquecerem de tudo que foi falado e voltarem ao vício original que vocês tinham. E eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu gostaria, senão eu ia ter que ficar 2 horas falando aqui, mas caso vocês achem que faltou alguma coisa ou caso vocês tenham alguma dica para dar, deixem aí nos comentários que isso pode ser de extremo valor para outras pessoas. Então a minha primeira dica é desativar todas, ou quase todas, as notificações. E eu sei que no momento que vocês ouviram isso, o cérebro já começou a trabalhar para criar 1 bilhão de desculpas e para dizer que vocês vão perder alguma coisa importante, que vai acontecer alguma emergência e blá 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 blá, mas vão por mim que é tudo balela. As notificações, elas são um dos principais gatilhos para fazer vocês perderem o foco e gerar aquela ativação de dopamina que tende a levar vocês a parar tudo que vocês estão fazendo e entrar no aplicativo. Afinal, é para isso que elas são usadas. Hoje eu deixo alguns aplicativos específicos com as notificações ativadas, mas sei lá, WhatsApp, Instagram, YouTube, tá tudo desativado. E esse simples ato faz com que tu tenha controle e autonomia e que tu passe a decidir quando e por que tu vai entrar nos aplicativos que tu quer entrar e não o contrário, como provavelmente acontece agora. Tem uma cacetada de estudos por aí que comparam testes de atenção, testes cognitivos de grupos que deixam as notificações ligadas e as notificações desligadas, e o resultado é quase sempre unânime, que os grupos com as notificações desligadas tendem a ter um foco e resultados melhores nos testes, e isso, é totalmente óbvio, né? E se caso não tenha virado aquela chavinha ainda na tua cabeça, só faz o teste. Pega todas as redes sociais aí do teu celular, inclusive o WhatsApp, e desliga as notificações. Caso tenha ali alguma conversa muito importante que vocês têm que responder na hora, tipo, sei lá, os pais de vocês, ou o chefe, alguma coisa do trabalho, aí vocês deixam só esses daí ligados e o resto desativa tudo. E se cair o mundo, se a vida de vocês ficar horrível, depois de 7 dias vocês vão lá e ativam tudo de novo, mas eu tenho 99% de certeza que isso não vai acontecer e a vida de vocês vai mudar para melhor. E eu vou ficar aqui te encarando por 3 segundos para tu pausar esse vídeo e desativar as notificações. E se tu não pausou e não foi desativar, isso deve ter ficado bem esquizofrênico, mas faz parte. Dica 2. Usa alguma ferramenta de controle de tela. Todos os viciados em todas as drogas querem largar elas, usam remédios, técnicas e estratégias para ajudar eles a superar esses vícios. E com os hiperestímulos não tem por que isso ser diferente. Então usa esse recurso, não ache que tu é o foda que consegue largar os hiperestímulos por conta própria, porque se fosse assim, tu não estaria assistindo esse vídeo e não teria esse problema até agora. Eu atualmente uso o programa da própria Samsung, que para mim funciona perfeitamente bem, mas tem uma infinidade aí de aplicativos e ferramentas, então testa o que tu achar melhor. Então a minha dica é, pega um aí que tu se adapte, que seja simples de usar, que não tenha muito frufruzinho e continua usando ele para sempre, basicamente. E assim que acabar esse vídeo, já vai procurar esse aplicativo, investe ali 30 minutinhos para achar o melhor de todos, um que tu consiga se adaptar, porque isso com certeza vai mudar a tua vida no longo prazo e vai te ajudar demais. E agora, saindo das dicas práticas e entrando mais nas dicas de mentalidade que eu recebi de outras pessoas, apliquei e realmente mudaram a minha vida, a gente entra no terceiro ponto, que tem uma conexão direta com o quarto. Implementa com urgência hábitos angulares na tua vida e enriquece a tua rotina. Analisando o meu passado ali na época que eu estava na escola e não trabalhava, ou em 2020, quando eu estava ficando em casa basicamente o dia todo, dá para perceber uma relação clara em não ter um propósito claro e não buscar coisas úteis para fazer e se afundar em comportamentos inúteis, como o excesso de videogame, pornografia, redes sociais, etc. Os hábitos angulares são aqueles que servem como base, como escadinha para a formação de hábitos bons ou para o afastamento dos vícios e dos hábitos ruins. Quem fala muito sobre eles é o autor Charles Duhigg, do livro O Poder do Hábito, e alguns dos que eu mais gosto, que eu acho mais aplicáveis e que trazem mais resultados, são aqueles clichês: fazer exercício físico, se alimentar melhor, dormir mais e estudar mais. É basicamente menos provável que, por exemplo,
Alguém que quer ter bons resultados na academia enche a cara de cerveja no final de semana, porque ela tem a consciência que todo aquele esforço que ela vem fazendo pode ser queimado completamente em troca de, sei lá, 2 horinhas de diversão, entre várias aspas. Então ela escolhe se controlar mais, basicamente. E quando a gente enche a nossa rotina com atividades extremamente ricas como as que eu citei, basicamente não sobra tempo e energia pra gente gastar fazendo merda. Tem uma porrada de estudos por aí, tanto em humanos quanto em animais, que demonstram claramente que indivíduos que têm uma rotina bem enriquecida são muito menos propícios a desenvolver vícios. Então, não perde essa oportunidade. Dica 4. Começa a ver os hiperestímulos da mesma forma com que tu vê as comidas ultraprocessadas. Essa dica se aplica exclusivamente para quem já treina e já come direito, que eu creio que seja uma parcela bem considerável do público que está assistindo isso, mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Chega um ponto ali na nossa jornada fitness que a gente começa a ver a comida a partir do aspecto nutricional e não só pensando no prazer e no sabor momentâneo que aquilo vai nos proporcionar. Então, sei lá, ao invés de a gente ver arroz e carne, a gente tá vendo carboidratos, proteínas, energia, nutrientes e etc. E quando a gente vê aquele miojão com coca, a gente enxerga, sei lá, aditivos químicos, conservantes e um monte de lixo que destrói a nossa saúde, que a gente não quer dar pro nosso corpo de jeito algum, porque a gente ama ele e quer manter ele bem nutrido. E já faz um tempo que eu tô passando a ver os conteúdos que eu consumo da mesma forma. Então, se eu vejo um livro, um vídeo, um filme de qualidade, eu vejo nutrição para minha mente. Mas se eu vejo vídeo sem sentido, entretenimento barato, fofoca e tudo mais, eu vejo lixo, veneno que tá me contaminando e eu passo a evitar isso na maior parte do tempo. E assim como de vez em quando eu tenho refeições livres, eu também consumo entretenimento mais baratinho. Mas em 95% do tempo eu tô nutrindo meu corpo e a minha mente com coisas boas. Um dos meus objetivos de longo prazo é criar uma das comunidades de desenvolvimento pessoal masculino de maior impacto do Brasil. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Então, novamente, reiterando, fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre, para compartilhar suas dores, suas frustrações e as suas dicas, e saibam que isso pode ajudar muitas outras pessoas. Eu fiquei extremamente satisfeito com o engajamento dos outros 2 vídeos que eu postei. Foi realmente sensacional, muita gente compartilhando muita coisa, muitas experiências. Eu fiquei realmente com o coração totalmente aquecido. Agradeço demais por isso e eu espero que a gente consiga manter isso por basicamente toda a vida útil desse canal. Para quem tiver interesse em investir uma grana para masterizar a saúde física, a alimentação e botar aquele shape de respeito, saibam que eu dou consultoria mano a mano. É o primeiro link aí na descrição. É o link direto pro formulário de admissão, tá? E com a viralizada que aconteceu no último vídeo, a procura acabou ficando bem grande. E como o acompanhamento é bem próximo, eu não consigo atender muitas pessoas ao mesmo tempo, mas caso vocês preencham e as vagas estejam encerradas, eu entro em contato com vocês assim que elas abrirem, beleza? Mas novamente, muito obrigado. Deixem um like, um comentário, se inscrevam no canal e saibam que a contracultura tá só começando. Legal. Agora o negócio tá profissional aqui, hein? Microfone que acharam. Ó, É pra mudar de cor, hein? Ah, tá, é só um clique, ó. Ô, louco. Eu tinha que ter deixado coloridinho, eu acho, né? Ou será que não? Será que ia ter chamado muita atenção? Acho que sim, né? Nem sei. Tanto faz também, acho que não muda muito. Quem fica pra ver os pós-créditos são só os brabo, né? Então é isso, valeu. Tô só brincando aqui. 52 minutos de gravação pra quem se pergunta aí, ó. Nossa, quero editar isso aqui depois. Puta merda.